Fazem 4 anos que eu realizei minha transição de carreira de publicidade para análise de dados e nesse vídeo eu quero te contar o que eu faria de diferente se eu fosse realizar essa transição hoje em dia. Eu anotei aqui algumas coisinhas que foram coisas que eu errei, talvez ali no meu processo de transição de carreira e que hoje em dia, olhando em retrospecto, eu faria de diferente. Eu devo dizer que na maioria das coisas eu acho que eu mandei bem e foi uma transição bem suave, né? Então foi ali em 2021, a gente estava meio que na pandemia ainda. Desde quando eu comecei ali a pegar firme nos estudos até eu conseguir a minha primeira vaga como analista de dados júnior, foram mais ou menos 6 meses. Então foi uma transição relativamente rápida, né? Então eu acho que muita coisa ali que correu bem, mas tem alguns pontos que talvez eu faria de diferente hoje em dia e eu quero compartilhar com você para você não correr o mesmo risco que eu corri. A primeira coisa foi não priorizar o SQL. Gente, eu não sei porquê na época, né, mas eu coloquei ali na minha cabeça que Python era mais legal do que SQL e então eu deveria aprender Python e dedicar meu tempo mais a aprender Python do que SQL. O que na verdade eu acho que foi um ponto meio errado assim, e hoje em dia também quando as pessoas me perguntam, né, por onde começar, eu sempre dou a dica de começar pelo SQL. Tem um ponto que eu acho que vale salientar nesse aspecto, é que aprender SQL é uma coisa que fica um pouco ambígua, assim, sabe? Não tem muito curso falando de SQL e como você depende de ter um banco de dados para você escrever as queries e ver se de fato os resultados ali saem da forma certa, fica uma coisa meio tipo, tá, mas como que eu vou praticar sobre algo que precisa de um banco de dados, sendo que eu não tenho um banco de dados? Então fica aquela coisa meio, sei lá, sabe, no mundo das ideias. Enquanto Python é uma coisa que você consegue aprender ali por conta própria. Você consegue baixar ali a ideia e começar a programar, ou então já usar um Jupyter Notebook, um Google Colab e já programar Python e ver ali os resultados na sua tela. Então esse ponto eu acho que faz com que muitas pessoas acabam tendendo ali a ir mais pro Python. Mas, gente, o SQL é quem resolve 99,9% dos problemas do dia a dia de dados. Então, masterizar o SQL também é super importante. Eu lembro que na época que eu estava estudando, eu fui ali até o join e eu achava que era isso, assim, era select from tabela, dava uma filtrada ali com where, dava um join e beleza, sei tudo sobre SQL. Só que na vida real, gente, as coisas são mais complicadas e aí eu descobri que tem um monte de outras coisas, tipo subquery, CTS, window functions, como criar uma tabela usando SQL, coisas que eu não imaginava que poderiam ir além e que só fui aprender quando de fato eu comecei a trabalhar na área. E aí que eu vi que eu não sabia tanto SQL assim. A minha principal dica é focar no SQL, praticar bastante, que aí sim você vai ter ali a principal base, a principal ferramenta que você vai usar no seu dia a dia trabalhando com dados e depois disso você aprende ali o Python mais tranquilo, mais de boa. Outra coisa que eu coloquei aqui que foi um erro foi não praticar entrevistas de emprego o mais cedo possível. Eu ficava achando que só quando eu soubesse tudo que era importante ou tudo que tinha ali descrito numa vaga era que eu estaria ali apta a me candidatar ou que eu poderia tentar fazer parte de um processo seletivo. A verdade, gente, é que se você fosse se preocupar com o processo seletivo só no final ou só quando você se sentir pronto, você vai estar muito atrasado. Primeiro porque a gente dificilmente se sente 100% pronto ou 100% confiante em alguma coisa. Sempre tem uma coisinha ali que você fica meio... Ai, não sei se eu consigo, não sei se eu sei o suficiente sobre isso. E aí você pode se auto-sabotar. E segundo ponto é que ninguém sabe 100% das coisas que estão pedidas ali numa descrição de vaga. Até hoje em dia são 4 anos que eu trabalho na área e tem vagas assim para o meu nível ou que aparecem para mim ou processos seletivos que eu sou convidada e que tem ali alguma ferramenta que eu nunca usei ou alguma coisa que eu não conheço, nunca mexi. E se eu fosse me deixar parar por isso, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei hoje em dia. Então o importante é que quando você tem uma base, você meio que consegue se virar em muitas coisas. Então esperar que você use todas as ferramentas ou que você tenha familiaridade com todos os assuntos
é uma coisa bem difícil e vai te atrasar bastante. E também tem uma coisa que processo seletivo é algo que você treina. Então, quanto mais processos seletivos você participar, mais você vai entendendo como a dinâmica funciona, mais tranquilo você vai ficando, melhor você consegue comunicar a sua história, comunicar as suas conquistas. Isso tudo vai melhorando a partir do tempo e a partir de quanto mais você conseguir praticar aquela coisa. Então a minha dica é sempre começar a participar de processos seletivos quando você vê uma vaga interessante, quando você vê uma vaga para o seu nível e não ficar esperando ali se sentir 100% pronto. Outra coisa que foi um erro no meu processo foi não saber exatamente com o que eu queria trabalhar. No começo eu foquei muito nos meus estudos em ciência de dados porque eu achava que ciência de dados era, sei lá, o mais evoluído ou o mais importante das 3 profissões. Na verdade, eu achava que o cientista de dados, ele era tipo um analista de dados, só que melhorado, sabe? Como se as 2 profissões fossem iguais, só que o cientista é tipo um analista sênior, sabe? Alguém mais importante. Mas a verdade é que não é isso, gente. O analista de dados, o cientista de dados e o engenheiro de dados são 3 profissões diferentes e cada uma tem a sua progressão de carreira própria. Então não é como se você fosse crescendo na carreira e se tornasse de analista de dados, você se torna um cientista de dados. Não é assim que funciona. Se você entra como um analista de dados júnior, você vai ser analista de dados pleno, analista de dados sênior, analista de dados especialista. Então você vai ter a sua progressão dentro da análise de dados. A mesma coisa com ciência de dados. Você é um cientista de dados júnior, depois você vira um cientista de dados pleno, sênior, especialista e assim por diante. Então não é como se uma profissão fosse a evolução da outra. Mas como eu não tinha clareza sobre isso no começo, eu foquei muitos estudos em ciência de dados, achando que era isso que eu queria, só que aí na verdade não era bem o que eu queria, e aí a primeira vaga que eu consegui passar foi numa vaga para analista de dados júnior, e aí sim, só depois quando eu comecei a trabalhar na área, que eu fui entender melhor o que era a análise de dados, o que era a engenharia de dados, o que era a ciência de dados, e aos poucos ali eu fui modelando a minha carreira conforme aquilo que parecia ser mais interessante ou as oportunidades mesmo que surgiam para mim. Então, por exemplo, chegou um momento na minha carreira onde eu pude me desenvolver mais na parte de engenharia de dados e eu acabei saindo ali da cadeira de analista de dados e me tornei um Analytics Engineer, que é uma outra profissão aí que surgiu no meio dos dados nesses últimos 4 anos, né? Na época, quando eu comecei, acho que não era nem comentado direito sobre Analytics Engineer, e hoje em dia já é uma profissão até bem comum em empresas de tecnologia. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo depois contando um pouco mais sobre o que é um Analytics Engineer, o que eu faço de fato, me deixa aqui nos comentários que eu posso preparar um vídeo sobre esse tema. Mas enfim, ter um foco e ter um objetivo específico sobre o que você quer na sua carreira é muito importante e facilita bastante o seu processo de transição. E uma dica final ali que é sempre importante lembrar é não comparar o seu processo, a sua jornada com a jornada de outra pessoa. Na época, 4 anos atrás, quando eu comecei a minha transição de carreira, eu ficava super nervosa, achando que eu já estava velha, ou que eu nunca ia conseguir um emprego, ou que eu nunca ia conseguir trabalhar numa empresa legal que eu gostaria, dessas empresas que eu admirava. E hoje em dia eu vejo que a minha jornada foi muito mais tranquila e ela caminhou do jeito que ela devia caminhar, as coisas aconteceram no tempo e na forma que elas deveriam acontecer. Então tem muita gente aí que acha que já está muito velho ou que não vale a pena tentar aprender algo novo, quando na verdade no meio de tecnologia as coisas estão sempre mudando, estão sempre evoluindo e sempre tem espaço sim para você aprender uma coisa nova, começar a aplicar coisa nova também no seu dia a dia, às vezes no emprego onde você já está, você já começa a aplicar um pouquinho
de análise de dados e isso já pode transformar completamente a sua carreira e o seu trabalho. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo contando ali um pouco das minhas lições de transição de carreira e nesses 4 anos trabalhando com dados possa ter te ajudado um pouco mais a ter clareza sobre esse processo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, que eu tô sempre trazendo conteúdos novos sobre análise de dados, estudos, transição de carreira. E se você quiser me acompanhar também nas outras redes sociais, é só me seguir lá, beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!